Olá, estudante, seja bem-vindo e bem-vinda a essa aula de pesquisa e desenvolvimento de projetos. E nesta aula nós vamos falar sobre a unidade 1 do módulo 2, que é justamente a pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Nesse primeiro momento nós vamos falar sobre coleta e análise de dados qualitativos. E para a gente falar sobre essas duas estratégias de pesquisa, nós vamos tentar entender primeiro qual é o meu tipo de pesquisa. A minha pesquisa é qualitativa ou ela é quantitativa? E tem muitos meios, muitos caminhos para a gente pensar nessa reflexão do que é cada um desses tipos de pesquisa. E o primeiro deles é você pensar como é que você quer colocar em prática a sua pesquisa, porque é daí que vai vir o que é a pesquisa que você está tentando aplicar. Então, se eu estou falando de uma pesquisa quantitativa, você vai falar em algum momento sobre análise de dados quantitativos. Então, eu vou usar números, eu vou usar gráficos, eu vou usar relações entre variáveis. Muito provavelmente você vai usar um software de estatística, por exemplo, para fazer essa análise de dados e aí fazer projetos experimentais ou não. Então, você vai colocar em prática a análise de dados de forma quantitativa. E o que determina se a sua pesquisa é quanti ou quali é como você analisa os dados. Então, pode ser que você use dados aí que são números, mas que você faça uma relação teórica entre eles, que você tente entender o cenário teórico dentro do contexto, da prática. Então, não necessariamente por ter números apenas, a sua pesquisa ela se caracterizaria como quantitativa. E, por outro lado, se eu estou falando de uma pesquisa qualitativa, eu estou falando de uma pesquisa que, por si só, vai ser alguma narração, você vai tentar entender algum fenômeno, o comportamento cultural de alguma população, ou você vai tentar entender um caso específico, você vai descrever como acontece determinado caso. Então, você quer estudar um caso ou múltiplos casos, por exemplo, e quer descrever as características principais desses casos, dessas organizações, desse grupo de pessoas e população. Então, tudo isso é uma análise que você tem que fazer, de parar para entender, bom, eu tenho interesse aí de fazer uma pesquisa que tem esse problema de pesquisa, esse objetivo, objetivos específicos, e agora eu quero aplicar desta maneira. Essa reflexão que você vai fazer, e aí você vai parar para pensar como você vai analisar esses dados, e é aí que você vai ter a sua resposta. Se a sua pesquisa ela é quanti ou ela é quali. Aqui, nesse primeiro momento, nós estamos falando da pesquisa qualitativa. E a pesquisa qualitativa, ela pode ser, ter essa coleta de dados de diferentes maneiras. Uma dessas maneiras, por exemplo, é você fazer entrevistas. E elas podem ser individuais ou coletivas, né, que seria o caso dos grupos focais. Mas nesse caso de entrevista, é você querer que as pessoas descrevam algo, que elas falem algo para você. Então, você quer entender o comportamento de uma população depois de algum tipo de mudança que teve, né? Uma cidade pequena que agora tem semáforos instalados, por exemplo. E aí você vai então conversar com as pessoas, entender o que elas pensam sobre isso, se isso melhorou a vida, se isso não melhorou, se isso teve a redução de possíveis acidentes que aconteciam ali no trânsito, algo nesse sentido. Então, as pesquisas de entrevista individual, elas podem ser com um roteiro estruturado ou não. Então, você pode ter perguntas já pré-definidas, pode ter perguntas que já tenham opções pré-definidas, ou pode ter perguntas que sejam somente perguntas abertas para ela falar a opinião, para ela contar a experiência dela, ou pode ser um mix dos dois. Então, você vai definir como preencher, como organizar esse roteiro aí para essa entrevista com as pessoas, tá? E geralmente isso vem com uma resposta que é gravada, você, claro, tem autorização, tem um termo ali de uso de imagem, se você for fazer essa gravação em vídeo, e essa pessoa, ela vai dar a opinião e aquilo ali você vai usar para compor os resultados do seu trabalho. No caso de grupos focais, você também vai fazer esse roteiro, e aí geralmente tem um moderador. Grupo focal tem teorias específicas, tem vários autores que colocam, inclusive, o passo a passo de como que você pode colocar em prática esse grupo focal, mas geralmente tem um moderador, que é a pessoa que é responsável, e você vai explorando
os assuntos junto com várias pessoas ali naquele grupo. Então, você pode unir um grupo de pessoas para falar sobre, grupo de pessoas com as mesmas ideias ou os mesmos cargos, por exemplo, ou grupos totalmente heterogêneos para você conversar com as pessoas e ter opiniões diferentes sobre o que está acontecendo no contexto. Quem vai definir é quem está à frente ali, quem está sendo ali o pesquisador ou pesquisadora responsável. Você pode também participar daquele contexto, e aí é o tipo de pesquisa que a gente chama de observação participante. Nessa observação participante, você vai estar ativo ali. Então, imagine que você quer conhecer essa vida da cidade pequena que teve ali um semáforo instalado. Você vai estar ali naquela cidade, ficar 1, 2 semanas, vários dias, vai conviver com aquelas pessoas, vai viver ali, vai morar ali, vai ter que atravessar aquele local do semáforo, por exemplo. Então, você vai participar do ambiente e aí você vai dar a sua opinião, né, concretizada com dados e você pode escrever os seus resultados a partir disso, tá? Você pode fazer uma análise documental também. E nessa análise documental, a gente pode falar de diversos tipos de documento. São documentos oficiais, são relatórios, são atas. A própria legislação é considerada uma análise documental. Você pode querer fazer uma análise de documentos que já estão prontos. Olha, relatórios estruturados já publicados pela empresa tal. Isso é uma análise documental. Então, isso aqui é um tipo de pesquisa que você pode determinar isso, colocar no seu método e descrever e escrever os seus resultados a partir desse tipo de análise. Você pode, se você tiver conhecimento, for da sua área, fazer uma análise de artefatos culturais, então, que é estudar os objetos, que é entender como esses símbolos, artefatos, eles fazem parte de uma determinada cultura, numa determinada população também, que pode falar do passado, tentar entender o que pode acontecer com o futuro, criar um cenário, mas isso também é um tipo de análise qualitativa. Você pode fazer uma pesquisa-ação. E aí você faz algum tipo de intervenção naquela população. Por exemplo, você tem ali uma pesquisa, uma população de professores, você pede para alguns usarem um determinado tipo de método de sala de aula e outros não. Então, você interviu, teve essa intervenção dentro da sala de aula de uns e de outros não, você vai comparar as duas populações, para você tentar entender um experimento qualitativo, quais foram os resultados de cada um desses grupos, por exemplo. Tá? Você pode ter em mente que a pesquisação é algo que você vai usar para fazer uma intervenção dentro de um ambiente e vai tentar entender o que aconteceu depois dessa intervenção. Você pode fazer também uma análise de conteúdo. Não só uma análise documental, mais descritiva, comparativa, você pode fazer uma análise de conteúdo, que também tem maneiras específicas de ser feito, que é a professora Bardin, por exemplo, da Universidade de Paris. Ela tem um ótimo conteúdo para você ler, para entender como é essa análise, e você tem ali passo a passo, como fazer análise de conteúdo. Então, é o conteúdo, geralmente, de textos, ou de falas, ou de até mesmo algumas padrões comportamentais, justamente para você tirar conclusões sobre eles. Então, imagine que é um texto. Você buscou vários relatórios, você colocou num software de análise ali qualitativa, de análise das palavras, por exemplo, tem vários, e você fez ali a quantificação daquilo, ou você fez a categorização. Quantas palavras foram faladas sobre tal assunto, essas palavras foram faladas mais perto dessas. Então, com isso, você vai entendendo o contexto do conteúdo daquele texto, como ele foi escrito e quais temas que estão ali dentro. E aí, como que você pode, então, usar? Que ferramentas, que instrumentos você pode usar para coletar esses dados? Não só os roteiros de entrevista, mas questionários com pergunta aberta ou não. Então, você faz o questionário e entrega para a pessoa, ou o roteiro de entrevista que você toma para si e passa para aquela pessoa o conteúdo através de uma conversa, né? Essa é a diferença entre os dois. Você pode fazer um checklist, então, já observei sistematicamente o que acontece, tenho ali um checklist de atributos que eu preciso identificar em algum contexto, então você pode fazer a partir disso também. Você pode se guiar em como analisar documentos, que é o caso da análise de conteúdo mesmo, é como se fosse um guia para analisar o documento e quais são os contextos ali de dentro, ou quais são os conteúdos que têm a relação entre eles. E você pode, inclusive, já buscar pesquisas que já existem, já foram aplicadas, já foram validadas, para poder seguir
e aplicar em algum lugar diferente daquele onde a pesquisa já tinha sido aplicada anteriormente. Então, você pode escolher qual é a sua estratégia de aplicação aí dessa pesquisa. Eu tenho, então, outra ideia para eu pensar, que é como analisar esses dados. E é muito importante que isso esteja muito determinado de maneira clara no seu método. O que, que alguém, um avaliador de revista ou avaliador de uma banca, quer ver escrito num trabalho? No método, especificamente do que a gente está falando. No método, eu preciso ter qual é o meu tipo de pesquisa, qual abordagem eu quero ter. Eu preciso deixar muito claro como os dados vão ser coletados, se for um projeto de pesquisa que ainda não está aplicado. Como vai ser coletado esses dados, a partir de que instrumento, em que lugar, em que proposta de data, tudo isso em detalhes. E eu preciso ter essa parte que nós estamos vendo agora, que é como esses dados vão ser analisados. Eu vou codificar esses dados, eu vou analisar por tema. Eu vou fazer uma análise de todos os eventos, eu vou comparar alguns aspectos que estão ali próximos ou não. Eu vou analisar esse conteúdo em profundidade. O que é que eu vou fazer com os dados que eu coletei? Você precisa deixar isso muito claro no seu método. Então, qual é a estrutura do método? Caracterização da pesquisa, a coleta de dados, análise de dados. É isso que se pretende, ou que é o ideal que a gente leia quando está fazendo a avaliação de um trabalho aí acadêmico. E eu posso utilizar vários meios para fazer isso. Eu tenho softwares que ajudam nessa análise de dados. Esses softwares eles podem ser usados para outras questões também, como é o caso do primeiro que está projetado para vocês, que é o Mendeley. Ele pode te ajudar na análise de dados, na categorização por temas, mas ele também te ajuda a fazer citações dentro das normas acadêmicas nos trabalhos. Ele tem uma relação aí com editores de texto e você pode já colocar aquilo ali dentro das normas acadêmicas, no nosso caso aqui no Brasil é a ABNT. EndNote também te ajuda nisso. O Voz Viewer, ele mostra para você várias redes neurais, assim, por temas, é muito legal. O Zotero tem mais ou menos a mesma ideia do EndNote e do Mendeley, que são para organizar os textos e ajudar a organizar referências e citação. NVivo e MaxQDA também te ajuda a visualizar esses dados de forma categorizada, que é a mesma função do VozViewer, que também é a mesma função dos outros que estão aí, QDA Miner e o Atlas TI. O Atlas TI é um pouco mais completo, você consegue organizar por caixas temáticas e você faz a contabilização dos conteúdos que estão ali dentro, e isso tem um visual muito bonito no trabalho. Tá? E o Iramotech é um software que faz essa parte de análise de conteúdo dos textos de forma ali bastante voltada para o quantitativo. Outros também fazem isso, mas ele faz análise de cluster, faz categorização, faz essa parte, essa rede neural aí, quase que essa análise geral aí dos conteúdos também a partir da análise de cluster e outras análises também mais aprofundadas ou mais descritivas. Então, todos esses softwares podem ser usados, outros ainda existem. Alguns softwares são livres, outros têm uma mensalidade, ou você pode pagar por um tempo para fazer o pagamento dessa licença por um tempo para você utilizar, mas todos são muito bem-vindos nessa ajuda ao pesquisador, justamente porque muitas vezes a gente tem dados nas nossas mãos, a gente não sabe necessariamente como vai fazer com esses dados, e eu posso utilizar um software para nos ajudar, né, se eles estão aí, essa é a função deles, para que a gente possa, inclusive, apresentar esses resultados de uma maneira visualmente interessante para quem está lendo, de uma maneira clara para quem está nos avaliando. Então, eu preciso determinar também como eu quero, depois da pesquisa feita, coletei os dados, analisei, como eu quero apresentar esses dados. Você pode fazer uma narração, uma descrição, pode fazer tabelas, figuras que são os outputs desses softwares. Então, o que sai desses softwares eu posso colocar ali e apresentar e explicar essa figura. Eu posso fazer uma análise do caso, eu posso fazer um quadro, eu posso comparar, eu posso fazer uma discussão, eu posso fazer um relatório, eu posso fazer um mapa conceitual no software, ou eu posso criar o meu próprio. Tem muitas maneiras hoje interessantes e visualmente bonitas para a gente apresentar esse trabalho. E nessa apresentação do trabalho, uma dica importante é que eu tenho que ter algo que eu consiga depois colocar de maneira visual
por exemplo, numa apresentação de slides, numa apresentação de banco ou de um evento. Então, eu tenho que pensar em todo o contexto da minha pesquisa. Enquanto ela está caminhando, eu já tenho que pensar se isso aqui que eu estou fazendo é interessante já para um futuro próximo de uma apresentação. E aí, a gente fala aqui de dados qualitativos. Como é que isso fica quando eu estou pensando, então, nos dados quantitativos? Os dados quantitativos, eles também têm essa característica de, da mesma forma que eu preciso lá no Quali apresentar como eu vou coletar os dados, como eu vou analisar, o meu método para a descrição da pesquisa quantitativa tem que vir da mesma maneira. Eu venho apresentando o meu tipo de pesquisa, como é que eu vou coletar os dados e como eu vou analisar eles depois. Então, para essa coleta de dados da pesquisa quantitativa, muitas das maneiras, das ferramentas também podem ser as mesmas. Né? Eu não sei se você se lembra, foi falado aqui que a minha caracterização da pesquisa é em como eu vou analisar os dados. Então, na minha coleta de dados, tem algumas partes que são bem parecidas, como, por exemplo, questionários. Eu posso fazer uma entrevista e quantificar esses dados depois. Eu posso ter agora, diferentemente do qualitativo, eu posso ter testes, eu posso ter escalas que já estão ali prontas na teoria. Eu posso fazer experimentos controlados, eu posso estudar algum tipo de caso de maneira quantitativa, ou eu posso buscar dados já disponíveis. Eu tenho dados, bases de dados em números que já estão disponíveis e são de licença livre para que possam ser analisados. Tá? Então, nós vamos falar deles daqui a pouquinho. E nesse sentido, a coleta de dados, né? Quantitativos, eu preciso pensar que a depender do que eu vou fazer, para que eu tenha validade metodológica, para que eu faça isso de uma maneira cientificamente correta, eu preciso entender qual é a representatividade no âmbito quantitativo daquilo que eu estou fazendo. Então, eu preciso pensar em entender essa questão de amostra. Então, existem estudos muito sérios e importantes, e teorias e autores que falam sobre qual é a importância da amostra, e eu tenho que colocar isso, deixar muito claro lá no meu método de pesquisa, não posso esquecer. Então, lá no meu método, para uma análise quant, se eu estou analisando e fazendo um contexto com algum tipo de população, e isso serve não só para o quant, né, ele está aqui, mas pode servir para uma amostra da pesquisa quali também, de quem são as pessoas com as quais eu estou falando e que eu estou entrevistando. Então, eu preciso pensar nessa representatividade da amostra. Então, se eu falo de uma pesquisa que eu quero fazer e entender em algum estado brasileiro qual é o comportamento da população, eu tenho que pensar com quantas pessoas eu preciso falar, ou entrevistar, ou enviar questionários online, como eu preciso colocar isso, qual é a quantidade de pessoas para as quais eu preciso enviar isso, colocar isso em prática para que isso seja metodologicamente válido. Tá? Então, fazer o cálculo do tamanho da amostra é muito importante. Hoje, online, você tem muitas ferramentas que te ajudam nisso, tem calculadoras que já são prontas, você coloca lá os parâmetros, ele já te dá a quantidade ideal de pessoas a serem entrevistadas, e isso tem que estar descrito no seu método. Quantas pessoas você quis entrevistar, por quê e qual a representatividade estatística disso. E aí, pensando nisso, ferramentas já nos trazem aí dados, bases de dados. E então, nós temos hoje diversas ferramentas online com dados abertos. E esses dados abertos estão ali. Você pode fazer o download deles, usar um software estatístico para fazer essa análise. Então, hoje, o próprio governo federal, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o DataSUS. Então, dados, por exemplo, de saúde, de doenças, de mortalidade de algumas doenças, você consegue fazer essa análise com dados do DataSUS ou do próprio IBGE. Dados de inflação, dados sobre a população, os dados do censo, o último que aconteceu, você consegue ter acesso a esses dados nas plataformas aí e de forma gratuita. Tá? O mesmo para o Ministério da Economia, você consegue ter esses dados sobre questões econômicas, sobre desenvolvimento do país, sobre desenvolvimento humano nessas bases de dados. E cada uma aí tem a sua competência, o seu tipo de dado aí que está disponibilizado. E com isso, então,
como coletar essas informações se você for coletar por si? Você pode usar ferramentas como o Google Forms, o próprio Qualtrics, o SurveyMonkey, ele é uma plataforma paga, mas que tem muitas ferramentas interessantes, já tem vários questionários prontos lá dentro, por exemplo. O Qualtrics, ele tem algumas estratégias dele ali mesmo, você pode já determinar uma população e muitos, não só esses aqui, né, mas tem a possibilidade de outros softwares e sites que você consegue já pedir para ele aplicar o questionário para uma determinada população, isso tudo é uma licença, claro, né, muitas vezes tem uma assinatura para ser feita, né, e um pagamento mensal, enfim, a depender de qual é o software, mas existem essas possibilidades aí para pesquisa, tá? Então, se você tem interesse de colocar isso em prática, tem essa e outras ferramentas online que podem te ajudar nesse processo. E aí a gente tem, então, como eu vou fazer essa análise dos dados quantitativos. Método, relembrando, tipo de pesquisa, caracterização dela, como eu vou coletar os dados. Então, eu vou coletar por mim, eu vou aplicar questionário, eu vou buscar isso uma base de dados aberta que já está disponível. Então, eu tenho que colocar certinho o que eu vou fazer no meu método, na minha coleta de dados, e depois eu tenho que dizer como eu vou analisar esses dados. Então, isso é importante. Muitos trabalhos colocam só até a coleta de dados e a análise de dados. Tem que estar ali descrita como é que ela foi feita, se o trabalho está pronto, como é que vai ser feita no projeto. Tá? Então, essa análise descritiva, você vai descrever os dados que foram encontrados. Você pode usar indicadores, na verdade, média, moda, mediana. Você pode mostrar a descrição de percentual da população que toma determinada atitude. Você pode fazer disso relações entre a média e o desvio padrão. Você pode já fazer análise disso com a própria teoria. Então, essa análise descritiva, ela é muito importante. Uma tabela de estatística descritiva dos dados, por exemplo, traz essa visualização para quem está lendo de quem que é, nesse caso aqui do exemplo, dessa população que participou aí dessa pesquisa. Tá? Então, a análise descritiva é justamente isso, descrever o que é que você encontrou. Você pode fazer uma análise, por exemplo, aí entrando em alguns tipos de análise mais específicos, de correlação. Eu posso querer saber se duas variáveis elas estão correlacionadas ou não. Então, nesse caso aqui, teria, por exemplo, a correlação que é a mais utilizada, que é a correlação de Pearson, que ela analisa o quê? Se você consegue ou se você tem indicativos de que as variáveis elas estão correlacionadas mesmo. Se uma sobe, a outra desce. Se uma desce, a outra desce também. Se as duas estão subindo juntas. Então, e qual que é o nível de correlação entre elas? Elas têm uma correlação forte ou fraca? Então, é bem legal a gente pensar em analisar duas variáveis, e essa análise, se for essa de Pearson, por exemplo, ela faz análises aos pares. Então, é sempre de duas em duas variáveis, e você pode fazer isso de diversas variáveis, todas com elas mesmas, entre elas, e isso é uma análise bem interessante aí dentro do trabalho. Tá? Uma análise de regressão, que pode ser simples ou múltipla, então você pode analisar dados, ter uma variável base, que é uma variável dependente, que depende de outras variáveis, e você pode analisar, por exemplo, a renda familiar e se ela depende de quantas pessoas moram na casa. Então, eu deixo aqui como dependente a renda familiar e eu vou entendendo, será que se aumenta o número de pessoas dentro da casa, aumenta ou mexe aqui o que acontece na minha renda familiar? Pode ser que sim, pode ser que não, a depender da população. Então, primeiro você vai entender se sim, se os dados ali têm alguma significância e a que nível essa modificação nessa variável aqui impacta naquela que eu estou tentando entender. Isso é uma regressão simples. Se eu estou falando de uma regressão múltipla, eu posso ter de novo a renda familiar, eu quero saber o comportamento da renda a partir de várias outras variáveis. Quantas pessoas moram na casa, a nível de escolaridade, a idade das pessoas. Então, o que muda e mexe em cada uma dessas variáveis, o quanto que isso impacta na minha variável dependente, que é a que eu estou ali tentando entender o seu comportamento. Tá? E além disso, ela mostra uma equação, e nessa equação eu posso projetar números e fazer previsões para o futuro. Então, se a pessoa aumentar tanto no nível de escolaridade, tiver tantas pessoas na casa, o que acontece com a renda dessa família? Então, é uma análise que, claro, essa é uma explicação simplista, mas que faz essa análise dinâmica do que pode acontecer nessa população.
Eu posso fazer uma análise de séries temporais também, então eu quero entender o comportamento dessa população e padrões e possíveis tendências ao longo do tempo. Então eu analiso não só uma foto daquela população, mas o que vem acontecendo ao longo do tempo, então análise de uma série temporal. E eu vou entendendo padrões. Ah, se acontece tal coisa, aumenta em outra variável. E aí, isso tudo está modificando como? Qual o comportamento ao longo do ano, do tempo? Está crescendo? Está diminuindo? Tem um movimento cíclico nos dados? Então, análise de séries temporais também tem as suas questões bem específicas e muito interessantes para uma análise aí quantitativa. Eu posso analisar uma variância, então eu começo a entender, por exemplo, a média de notas de duas salas diferentes. Então, tem uma sala A e uma sala B, e aqui a média da turma inteira é 6, e nessa outra sala aqui é 8. Será que tem mesmo essa diferença entre as médias? Será que a variabilidade dos dados estão próximo uma da outra? O que vem acontecendo ali nessas duas salas? Aí eu estudo a teoria para poder entender os dados, né? O que está acontecendo nessa sala para a média ser essa? Ou se por acaso eu tenho uma população, uma sala de aula, que tem média 6,2 e a outra tem média 6,4. Será que as médias são mesmo diferentes? De 6,2 para 6,4. Tem uma diferença tão grande assim de notas? Então, a nova faz essa análise de variância dos dados a partir da média para entender se estatisticamente essas duas médias são realmente diferentes entre si, tá? É bem interessante isso. Você pode fazer entre essa média de grupos, né? E aí, como é que você faz isso? Esses dados, essas análises, geralmente não são feitas a próprio punho. Você usa softwares estatísticos para fazer essa análise, e é muito interessante que a gente, se tem interesse de conhecer análises quantitativas, que a gente se programe ou se especialize ou se interesse, né, em fazer o estudo também dos softwares. Então, alguns estão aí, que é SPSS, tem o SAS, R, que é uma linguagem, então você vai usar R dentro do RStudio, por exemplo, para também programar ali o que é que você quer que o software faça e qual dessas análises, essas que foram mostradas ou outras, e ele vai fazendo essas relações e mostrando ali os resultados para você. O próprio Excel tem uma parte muito interessante de análise de dados. O Minitab é um software que já é um pouco mais antigo, mas que é plenamente funcional e que tem muitas funções aí bem básicas e bem intuitivas na sua visualização ali, também na experiência do usuário. E o Jamov, que hoje é um software aberto, que tem base na linguagem R, ele tem R dentro dele, mas ali não necessariamente você programa os comandos que você quer no Jamov, você usa isso a partir de uma interface mesmo, de apertar os botões, de colocar qual análise você quer. É um software bem intuitivo e por ser livre, assim como a linguagem R, é, é um que está sendo muito utilizado hoje, né, nas aulas aí de análise quantitativa, tá? Tem outros, além desses, pode ser que você tenha interesse em programação um pouco mais aprimorada, que no caso da linguagem Python, que é usada a partir das bibliotecas. Então, isso tudo vai do interesse do pesquisador, da profundidade que você quer ter e como que você quer apresentar os seus dados, tá? E de que maneira você tem esse interesse nesse quesito. E essa apresentação dos dados podem ser também das mais diversas. Você pode apresentar os dados por tabelas, por gráfico, por testes. Então, cada um desses testes, uma análise de regressão, vai mostrar para você uma tabela apenas de resultados dos testes. Então, você precisa conhecer a análise, olhar ali, você vai receber uma tabela com números e vários testes feitos ali, vários, né, quesitos que tem, resultados que aparecem ali numa regressão, e você precisa saber interpretá-los. Então, você pode mostrar o resumo dos testes estatísticos, mas você vai fazer uma interpretação deles logo em seguida. Então, essa matriz de resultados também posso mostrar comparações, posso mostrar comparação de dois testes, comparação de um mesmo teste em populações diferentes, e você deve que fazer a apresentação narrativa dos resultados. Eu não posso só colocar uma tabela e não explicar essa tabela. Eu não posso deixar aquela tabela ali que o meu leitor encontre uma maneira de entender o que está escrito ali. Não é assim que é a apresentação de um trabalho acadêmico, tá? Eu tenho que narrar o que está escrito, explicar e, muito possivelmente,
muito possivelmente não, dentro de uma exigência, enfim, grande de você fazer a relação disso aí também com a teoria, discutir os resultados que você encontrou. E além disso, então, a sua pesquisa não precisa necessariamente ser quant ou ser quali. Você pode ter uma pesquisa que é de métodos mistos. Você pode definir que você quer fazer uma pesquisa que tem um pouco dos dois. Eu quero analisar um pouco dos dados qualitativos, um pouco dos dados quantitativos, eu quero que isso seja esse aprimoramento aí do meu trabalho. Tem esses dois tipos aí de estratégias, porque eu acho importante para o meu tema. Quem é pesquisador e pesquisadora que vai decidir se isso é importante para o seu trabalho, junto aí com quem está com você, sua equipe, seu professor, orientador, algo nesse sentido. Então, uma pesquisa de métodos mistos, você vai ter que decidir como é que você quer colocar isso em prática. Então, você pode decidir por várias estratégias. Você pode aplicar primeiro o quant, depois o quali, e no final juntar os resultados. Você pode aplicar primeiro o quali, depois o quant e juntar os resultados. Você pode aplicar os dois ao mesmo tempo e ver como é que os dados se comportam ali naquele mesmo momento. Quem vai decidir essa estratégia é quem está aí coordenando a pesquisa. E precisa isso estar muito claro no seu método. Então, novamente o método, caracterização da pesquisa, como vai coletar os dados, como vai analisar os dados, e nessa análise de dados tem que estar escrito o quê? Bom, os dados vão ser coletados quant, quali, ok? Ou ao contrário, ou os dois ao mesmo tempo, e você tem que escrever na sua análise de dados como você vai analisar dados quant e quali, ao mesmo tempo, um depois do outro, somente um primeiro e depois os resultados desse vão impactar no outro. Então, imagina que você faça uma pesquisa qualitativa primeiro, entenda o contexto, análise de conteúdo, daqui tire um questionário e aplique para ter uma análise quant depois. Então, tudo isso precisa estar muito bem escrito no seu método, que é o seu passo a passo de como aplicar a pesquisa. Então, nesse momento agora, você já tem várias ferramentas de como tomar essas decisões, vários caminhos para pesquisar, para tentar entender em profundidade o que é cada uma dessas aplicações da pesquisa quant, da quali, do método misto, como você pensou aplicar isso lá quando você programou o seu problema de pesquisa, seus objetivos, se você vai usar questões norteadoras ou uma hipótese ou hipóteses de pesquisa, quantos desses e de que maneira você quer apresentar esses dados. Então, você vê que a escrita científica, a pesquisa científica, o método, ele tem essa profundidade de reflexão por parte do próprio pesquisador. Eu não parto, por exemplo, de um questionário de pesquisa e já aplico ele na população. Eu preciso ter um planejamento antes, uma estratégia, porque isso tudo que eu fizer até o meu método é o que vai impactar no sucesso que eu vou ter no final, nos meus resultados. E aí, por sucesso, a gente está falando de uma aprovação do trabalho, de uma aprovação numa banca, de uma aprovação numa revista e de uma aprovação em um evento científico, seja qual for o seu objetivo. Então, aqui, eu desejo muita reflexão quanto ao tema e eu desejo muito sucesso a você nos seus estudos.